ser mais... Você... É, todo mundo usou menos tempo, então vocês teoricamente teriam mais 6 minutos, mas a gente está com tempo flexível. Obrigado. eu vou tentar fazer primeiro um histórico, tá? Porque a gente tem que entender o que é a carreira do seguro social, e depois uma contextualização mais geral, porque eu acho que aqui a gente tem muitos pontos em comuns. Então, tem... Primeiro, é o seguinte, há uma necessidade de entender que a carreira do seguro social, essa discussão sobre carreira, ela não começou agora. Todo mundo sabe, quem tem bastante tempo de casa e tal, ela vem de muito tempo, né? Ela vem dos idos de 1987. Vocês vão entender porque eu estou chegando nisso. O INSS era um órgão até 2001, 2002, é um órgão que praticamente estava totalmente sucateado, sem concurso público e totalmente terceirizado. E onde os servidores do INSS, que ainda continuam exercendo as mesmas atribuições, que são atribuições técnicas e qualificadas, estavam totalmente alijados e existia todo um processo de sucateamento do INSS. Né? Em 2002 teve uma mudança, isso é conjuntural, e toda a demanda da nossa categoria, ela foi colocada no governo que surgiu naquele momento, que era a demanda da reconstrução do INSS, aquele órgão sucateado, terceirizado. Se ninguém sabe aqui, o vice-presidente da República era o dono da empresa, praticamente de terceirização, é o que se falava naquela época, e que estava dentro do INSS. O INSS tinha uma interferência política muito grande e tinha uma relação de apadrinhamento muito grande, né? Começou a dar uma melhorada quando começou as gerências executivas e a gente começou aos servidores não se permitir mais que pessoas fora do quadro do INSS viessem para dentro do órgão. A partir de 2003, e aí se instituiu um grupo de carreira, naquela época, fruto de uma greve, que nós ficamos discutindo durante 6 anos a carreira do Seguro Social, praticamente ininterruptamente. E quais foram as conquistas que nós tivemos? A primeira foi o fortalecimento do órgão. O INSS saiu da sociedade de ser um órgão área da sociedade para mostrar que os servidores do INSS, se assim dessem a oportunidade, conseguiriam tirar o INSS daquele órgão mal visto pela sociedade, aquele órgão que na verdade, a sociedade, você tinha as filas e a venda dos banquinhos. Então, o processo de transformação do INSS, desse órgão que hoje todo mundo se orgulha, desse órgão hoje que teve concursos, que entraram uma nova geração, que entraram novas pessoas, que entraram assistentes sociais, ele tem um marco a partir de 2003, isso tem que ficar bem claro, muito claro para nós. Então, eu acho que nós, nesse período, nós demos um salto de qualidade, e hoje o INSS não é o INSS de 2002 para trás, ele não é mais o órgão sucateado, ele se apresentou na sociedade. Hoje, o servidor do INSS, a depender, óbvio que nós temos uma série de problemas no atendimento, de concessão e tal, ele é um órgão que muita gente quer fazer concurso público. Vide que nós tivemos muitos novos servidores dentro da instituição. Naquela época, a discussão sobre o INSS, e os meus companheiros colocaram isso, durante esses 6 anos que vem discutindo as entidades sindicais, e aí eu vou citar quais são as entidades que discutiram isso, discutiram a CNTSS, a FENASPES e a própria ANASPES como associação. Toda essa discussão do fortalecimento do INSS, ela se decorreu em todos os grupos de trabalho que foram instituídos, por isso que a gente pede que a gente continue no formato de se constituir o grupo de trabalho, porque assim é uma tradição e é mais democrático. Nós trabalhamos fundamentalmente com a seguinte concepção: o INSS ele exerce uma atividade exclusiva e essencial do Estado. Na nossa visão, é mais do que propriamente o servidor da área de benefício exercer uma atividade exclusiva de Estado. Não. Não é o servidor. Essa essência, carreira e estrutura e organização, elas caminham juntas. Assim como a SOF
tem os seus servidores lá, que são carreiras típicas de Estado, porque a SOF exerce uma atividade que só ela pode exercer, consequentemente, somente os servidores da SOF podem exercer aquela atividade. Então, nós somos reflexos da existência, da importância do INSS. Por que eu falo isso? Porque isso não dá margem para a gente trabalhar com possibilidades de segregação. Que eu acho que ninguém vai trabalhar aqui com essa possibilidade de segregar. Enfim, essa é a primeira concepção que eu acho que a gente tem que ter. A gente existe porque a instituição existe. A gente é exclusivo porque a instituição presta um serviço à sociedade e ela é a única que tem essa atribuição. Por isso ela se caracteriza. A exclusividade da atribuição, tá certo? Ela já foi dada na própria discussão publicizada, mas as entidades mais aqui que eu citei, todas elas sabem que esse debate existia quando teve a reestruturação da carreira do Seguro Social em 2005, 2006. E o primeiro passo que nós demos foi a aglutinação dos cargos, né, que tinham conflito na base, entre o agente administrativo ainda daquela época, que na verdade são os técnicos hoje, você tinha um conflito. Nós fizemos uma aglutinação de cargos, as entidades, todas nós, com o governo, participamos e aglutinamos para ficarmos em 2 cargos. Quais são os cargos? Técnico e analista. Outros cargos não foram aglutinados, porque na verdade a legislação não permite que isso seja feito. Mas a tendência, obviamente, continua na carreira, mas esses cargos você não abre mais concurso público. Então, esta concepção é a primeira concepção que a gente tem. A segunda, que também já foi discutida lá atrás, e que seria o próximo passo da reestruturação da carreira, e que hoje e eu fico super contente, nós das entidades sindicais, que a gente escuta os novos servidores que vieram falar da importância, é a questão para chegar a essa caracterização de uma carreira essencial e exclusiva de Estado. Tá? Eu acho que é muito importante. E mais do que isso, aí eu vou entrar propriamente na caracterização e na discussão da carreira, que ela não se encerra aqui. O requisito de entrada, que é um consenso, quase praticamente um consenso, mas obviamente sem excluir quem não tem esse requisito, né, dentro da carreira, porque uma coisa é você entrar com nível superior, outra coisa é você discutir quem não tem nível superior e é técnico e como você resolve esse problema. Isso é um debate, tá certo? Você tem que fazer. Aí entra a questão da gratificação de qualificação, mas isso é um outro debate que não se encerra aqui. Então, o requisito de nível superior, ele não vem só por conta que é uma carreira, que a gente quer ser exclusivo. Não, o requisito de nível superior, ele vem para qualificar a gestão. É muito mais para qualificar a gestão do que propriamente os servidores do INSS. É óbvio que a gente entende que tem que ter esse requisito, porque nós entendemos, e a maioria dos nossos servidores, nós todos servidores, todos nós temos curso superior, muitos dos nossos servidores, eles têm pós-graduação, alguns têm doutorado, inclusive alguns são professores universitários. Então, o quadro funcional do INSS exige uma qualificação, e a gestão tem que entender que as entidades não é um pleito simplesmente corporativo, não. Ela vai de encontro, inclusive, com os anseios da instituição, porque a direção passa, mas nós ficamos, e para nós interessa que o nosso órgão e os seus servidores prestem o melhor atendimento à população. Então, sobre a questão do requisito de entrada, nós entendemos que tem que ser concurso público, como já falando, nível superior. É um processo, não é fácil, é toda uma discussão que não termina aqui. Sobre a questão da estrutura remuneratória. Vamos falar da estrutura remuneratória. É óbvio que se você for trabalhar uma carreira como essa, você tem que fazer um debate sobre estrutura remuneratória, vai ser subsídio, não vai ser subsídio, vai ter avaliação de desempenho, não vai ter avaliação de desempenho,
Se você tem subsídio, você não tem gratificação de qualificação. Então, definições sobre estrutura remuneratória, por mais que cada um possa vir aqui e colocar as suas apresentações, elas não dão de uma maneira tão simplista. Ela é uma questão bem complicada. Sobre a questão do desenvolvimento na carreira. O INSS, e óbvio, tem que estar focado o desenvolvimento na carreira, tem que estar promovendo a qualificação do servidor, obviamente, entendeu? Também é um debate. Aí, nessa questão de desenvolvimento da carreira, as entidades sindicais e o próprio INSS já têm insumos, porque a última discussão que teve sobre carreira, teve uma discussão sobre carreira em Y, tá? Que você pode discutir para onde, entre generalistas e especialistas, esse é um debate que você pode colocar na carreira. E sobre a questão da gratificação de desempenho, hoje, que está colocada para nós, a gente só quer frisar o seguinte: toda e qualquer discussão sobre avaliação de desempenho, e eu vou fazer uma observação aqui, por conta de algumas discussões que às vezes vai para o CGNAD. Gratificação de desempenho, toda discussão que tenha sobre gratificação de desempenho que altere a legislação da carreira, ela deve ser feita no âmbito de grupos de trabalho com as entidades sindicais, porque isso envolve alteração da legislação da nossa carreira. E, portanto, qualquer alteração desta legislação atual da carreira, necessariamente, tem que passar pelas entidades representativas dos servidores. Por que eu digo isso? Recentemente, o INSS fez uma alteração na legislação de carreira do INSS, onde ele abriu a carreira do Seguro Social. Ele abriu a carreira, era uma carreira que não permitia a redistribuição, nem para um lado nem para o outro, foi colocado, inclusive à época, pelo Ministério do Planejamento, em concordância com as entidades. Por quê? Porque quando você tem uma carreira que ela pretende ser qualificada, você não pode dar brecha para que ela seja, como eu poderia dizer, você dê brecha que o próximo governante introduza novas pessoas para dentro da carreira, tá certo? Você não dá margem para entrar e nem sair. A carreira cívicas de Estado, elas não têm margem de entrada e de saída de outros servidores, de outros órgãos para dentro. Então, vamos pegar um exemplo. O Ministério do Trabalho está vindo agora para nós. Não está vindo, está fazendo um compartilhamento de espaço. Não é uma integração. O INSS vai ter um problema de gestão, na nossa avaliação, que você vai ter 2 tipos de servidores trabalhando com salários diferentes no mesmo espaço. Isso vai dar problema, mas isso é um problema que o INSS vai ter que resolver. As entidades vão cobrar aí o que tem que cobrar. No mais, na questão das atribuições, né, essa questão das atribuições de técnicos e analistas, nós também já temos, e já foi feita uma discussão, óbvio que a gente tem que aprofundar no grupo, as atribuições, porque se você vai ter 2 cargos de nível superior dentro da instituição, você tem que definir claramente quais são as atribuições. E aí, só para dar uma pitadinha nos elementos, você pode trabalhar de várias maneiras. Você pode fazer desenvolvimento de carreira, onde uns sigam o caminho da especialização, ou seja, pessoal que trabalha com benefício é muito mais especialista do que generalista, e você pode trabalhar com um outro segmento de desenvolvimento na carreira, onde tem pessoas que não têm perfil de especialista, mas têm perfil mais de gestão, de conduzir pessoas, de gerenciamento. Então, são vertentes, aqui tudo pitadas de discussão e elementos para a carreira. Então, nós não vamos fazer nenhuma apresentação, porque isso aqui é um convite, tá certo? Nós não entendemos que tenha nenhuma proposta de carreira acabada, ou seja, nós não trabalhamos com o que a gente chama de tese guia. A gente pega uma proposta de carreira de determinada entidade e coloca para discutir em cima. Não, acho que a gente tem que discutir, compor o GT. As premissas básicas, para mim, aí eu vou esperar a próxima entidade falar, mas as premissas básicas, praticamente, já todo mundo aqui, 3, o requisito de entrada a nível superior, nós entendemos todos que é uma carreira exclusiva de Estado, nós achamos que tem que ter um desenvolvimento na carreira e tem que se discutir.
A estrutura remuneratória é uma questão muito mais difícil de se debater, não é simples, tá certo? E, finalizando, transformar a carreira do INSS em uma carreira exclusiva de Estado não basta apenas a vontade. É extremamente difícil e nós teremos vários percalços. Portanto, a gente já está, inclusive, mobilizando a categoria para superar esses percalços. Obrigada.